Boa noite, meus irmãos. Amigo Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, graças vos damos por tantas graças e bênçãos que temos recebido. Nós lhe agradecemos por tudo e por tanto, e por mais essa oportunidade de estarmos em tua seara bendita, ainda na condição de servos menores, ferramentas imperfeitas e defeituosas, mas que a tua misericórdia infinita nos permite aqui estarmos, agradecendo o concurso dos teus mensageiros benditos que vêm em nosso auxílio, e lhe rogamos, divino amor, que possam as tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos hoje falar de um trecho do Evangelho de muita significância, que é o diálogo de Nicodemos com Jesus. Para os hebreus, os nomes sempre têm uma importância muito grande. Nicodemos é aquele que conduz à vitória. E aí nós vamos poder analisar nesse diálogo qual é a vitória de Nicodemos e qual é a vitória segundo Jesus. Yeshua significa salvação, Salvador. Então, Jesus é o Salvador. E Nicodemos aqui, o que conduz à vitória. Um conduz à vitória do mundo material. E o outro conduz à salvação para as almas imortais. Então, nós vamos ler essa passagem e depois vamos pegar os trechos a fim de estudarmos melhor esse diálogo inesquecível. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasces de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o meu testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? O Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12.
Vamos fazer agora uma análise mais pormenorizada por trechos. Vamos pegar aqui o primeiro trecho. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. É importante aqui fazermos análise, porque na comunidade hebraica, os fariseus eram os doutores da lei, eram os sábios. Eles eram ao mesmo tempo o Supremo Tribunal de Justiça, o poder executivo, e eram os criadores e os entendedores da lei, e eram também da religiosidade, da comunicação com Deus. Eles eram o suprassumo. Então, naquela época, o conhecimento das leis, para uma grande maioria completamente analfabeta, era eles que transmitiam, segundo o entendimento deles, a lei. E é claro, aqui falando da Torá hebraica, que seriam os 5 livros de Moisés, né, o Antigo Testamento. Então, ele veio à noite ter com Jesus. Por quê? Porque, embora admirando a doutrina do mestre, ainda estava mais apegado ao seu título de fariseu e o seu prestígio junto a esses fariseus e junto à comunidade hebraica. Então ele vai à noite para não ser visto, para que os outros não tomassem conhecimento que ele, um mestre do judaísmo, estava indo de encontro para tomar conhecimento ou para conversar com um filho de carpinteiro que pregava uma doutrina diferente da de Moisés. Porém, quando se aproxima, o que ele fala? Rabi, a tradução mestre. Rabi, quando se está diante, e pensamos aqui que o Nicodemos era um fariseu, ou seja, os outros hebreus o chamavam de Rabi. Então, é um Rabi diante de outro Rabi. Era um mestre de Israel diante de um mestre maior do que ele. Naquela época era comum, quando um discípulo se aproximava de um mestre com reverência, aqui não é descrito, mas provavelmente ele deve ter feito uma atitude assim, de curvar-se ou mesmo de beijar a mão, porque é um simbolismo de hierarquia. Não descreve na lição, mas como era costume, podemos dizer que provavelmente fala Rabi e se curva diante do mestre. Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Nessa primeira parte, eu gostaria só de acrescentar que é um cuidado que nós todos temos que ter. Aqui Nicodemos está muito mais impressionado com os fenômenos físicos operados por Jesus. Curou paralíticos, restituiu visão a cegos, limpou leprosos, saciou a fome de muitos, efeitos materiais. E temos que ter muito cuidado com isso, porque efeitos materiais podem ser operados por aqueles que têm conhecimentos, como no nosso estudo aqui de segunda-feira, nosso irmão Sérgio lembrou, por exemplo, de um conhecimento científico, porque a água, ela é uma substância que a gente chama de polar, ela tem positivo e negativo. Se nós aproximarmos um ímã da água, um polo oposto ao polo da água, a água vai se afastar do ímã. Então alguém que tivesse conhecimento poderia falar assim: eu vou fazer uma mágica para vocês, olha o meu poder, eu vou aproximar a minha mão dessa água e ela vai se afastar. Aí ele põe um ímã na mão e a água afasta. Oh, mestre, temos que ter cuidado. O verdadeiro mestre
dos ensinamentos de vida eterna é moral. O grande feito de Jesus não são os milagres comuns, é a transformação de pecadores que somos para um dia alcançarmos a angelitude através da nossa transformação. Fazer desabrochar em nós o Deus divino que há dentro de cada um de nós. Então, é um cuidado que temos que ter. Irmão João? Pegando alguns trechos do livro Parábolas do Ensino de Jesus, do Caibá Schutel, ele comentando esse diálogo entre Nicodemos e Jesus, ele comenta o seguinte: Nicodemos não era mau, entretanto, existiam dois sacerdotes que eram tolerantes para com os ensinamentos de Jesus. Era Gamaliel, que era mestre de Paulo, antes que ele se tornasse cristão, e o outro foi Nicodemos. Agora nós sabemos, segundo o Caibá falando, que o orgulho, o preconceito e os nossos interesses materiais constituem um grande embaraço para a nossa espiritualização e nos aproximarmos de Jesus. Se nós nos despojarmos do orgulho, então fica muito difícil nós entendermos e aproximar do Evangelho de Jesus. Nicodemos, ele era um homem bom, ele desejava imensamente conversar com Jesus, porque tiver notícias dos trabalhos que Jesus fazia. Entretanto, os impedimentos que tinham para que Nicodemos realmente aproximasse de Jesus, ele diz: Nicodemos era rico, era mestre da religião farisaica, não queria que o povo e outros sacerdotes soubessem dos seus desejos mais íntimos. Por isso que ele foi ter com Jesus à noite. Foi o que o Fernando acabou de comentar. Senão ele iria de dia e automaticamente... Se nós observarmos ainda aquela saudação dele, que o Fernando acabou de comentar: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que fazes, se Deus estiver contigo. Por essa saudação, nós podemos compreender que Nicodemos não era um descrente ou inimigo de Jesus, enquanto os outros sacerdotes diziam que Jesus agia sob a ação de Satanás, aqueles diferentes de Nicodemos. O que faltava a Nicodemos então para que ele seguisse Jesus como um dos seus discípulos? Hoje nós sabemos que nós somos Nicodemos modernos, porque nós falamos das coisas espirituais, recebemos os benefícios dos mentores espirituais, mas quando chega a hora de nós mudarmos nosso comportamento, nós escapamos pela tangente automaticamente. Então esse era o grande problema, que todas as coisas materiais, nós raramente vamos deixar as coisas materiais para as coisas espirituais. Se nós recebemos vantagens materiais, é muito difícil nós trocarmos aquelas vantagens pelas coisas espirituais. Eu acho até interessante comentar o seguinte: em certa época, numa instituição espírita, um determinado empresário, portador de grandes valores materiais, ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente, foi socorrido pela instituição e acabou se curando. E ele ofereceu para a instituição que daria na faixa de 800 cestas básicas mensais, para que a instituição pudesse distribuir para as pessoas necessitadas. Mas um dos mentores da casa, ao fazer a comunicação, disse que não, ele teria que participar da campanha do crime, seria o ideal para ele, porque ele teria que resgatar débitos de vidas anteriores. Então, ele não concordou e deixou de fazer o trabalho. E muitas vezes, se nós temos que mudar os hábitos, largar as vantagens materiais, realmente nós não queremos. Preferimos ainda continuar com aquilo, embora de detrimento para o nosso crescimento espiritual. Na lição, nós sempre podemos aproveitar para aplicarmos, nós devemos trazer a lição para aplicar ao nosso dia a dia, à nossa caminhada terrestre. Pois a vinda de Jesus foi para isso. Foi para que nós redirecionássemos a nossa caminhada. Porque se assim não fosse, como espíritos eternos, a palavra do Cristo, que foi dita há 2000 anos atrás, não teria aplicação no mundo moderno. Nós estamos falando de um mundo, que nem sabia da existência do vírus, da bactéria. Então, o que Jesus falava naquela época em termos de doença, muitas daquelas a própria medicina atual cura. Ou seja, então Jesus deixou de ser o mestre, porque a medicina atual
consegue fazer algumas coisas que eram feitas por eles, e na época eram milagres, e hoje a medicina faz. Então o ensino de Jesus é um ensino moral. Jesus não veio para curar os corpos. Então o que Nicodemos estava mais admirado é pelas proezas das coisas materiais que o Cristo fazia. E é ao contrário. O que mais nós devemos buscar é o ensino moral do Cristo. É a revolução que o Cristo trouxe na nossa condição de espíritos. Espíritos imperfeitos que somos, nós conhecemos através do Cristo a lei de amor. Essa é a nossa libertação, a lei de amor. Então, quando Nicodemos busca o Cristo, ele busca admirado pelas proezas materiais, apesar de que ele também sabia dos ensinos do Cristo. Mas essa não deve ser a nossa conduta. Porque se nós ficarmos admirando só os milagres, só o efeito magnético do trabalho dos espíritos, nós vamos permanecer ainda com as nossas mesmas imperfeições. Porque o nosso corpo, ele não tem cura. É a estatística 100%. Quem nasce, um dia vai desencarnar. Não tem ninguém que escapou dessa estatística. Pelo menos alguém tem notícia? De alguém com mais de 200 anos, 300 anos? Então não é a mensagem do Cristo para a nossa condição material. A mensagem do Cristo é para a nossa condição espíritos imortais. Então quando Nicodemos busca o Cristo, ele vai com a sinceridade dele à época, porque ele já entendia que Cristo, pelas proezas materiais que demonstrava, só podia vir de Deus, porque ninguém mais fazia aquilo. Mas qual é o aproveitamento disso? É um aproveitamento de ordem moral. Nós já sabemos que Cristo é o Messias, é a nossa redenção na caminhada como espíritos imortais. Então Nicodemos representa todos nós quando chegamos perante Cristo. E muitas vezes nós estamos pedindo ao Cristo renovações materiais. Nós oramos o Cristo para pedir algo, não que seja errado, né? Claro que nas minhas orações eu faço a mesma coisa. Não é que isso tem algum equívoco nisso, em pedir ao Cristo a bênção, a cura, a força para vencermos as questões materiais. Mas, principalmente, é a nossa renovação moral que devemos buscar no Cristo. É a exemplificação do amor, do perdão, de todas as virtudes que o Cristo nos mostrou. Então, esse encontro com Nicodemos é justamente isso. É Jesus falando para Nicodemos: Nicodemos, você está vendo que eu venho da parte de Deus? Aproveite os meus ensinos e não os meus milagres. Recordando isso, porque Nicodemos representa nós, os religiosos. Como que estamos procurando Jesus? Através do raciocínio? Porque quando buscamos Jesus pelo raciocínio, por que é a noite? Será que vai ser necessária a noite da dificuldade, da dor, dos problemas, das atribulações para buscarmos Jesus? Isso é que é o simbolismo da noite. Então devemos buscar Jesus durante o dia, para uma melhor compreensão. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo.
O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então vamos aqui por parte na análise. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já era, como nós falamos da vez passada, compreensão dos hebreus de que os profetas, aqueles enviados de Deus, podiam renascer de novo. Eles já acreditavam nisso. Porém, não compreendiam a necessidade de renascer num novo corpo para a jornada evolutiva. Assim como uma criança que termina o seu primeiro ano escolar não aprendeu tudo. No ano seguinte, ele volta, se ele aprendeu tudo aquele primeiro ano, para o segundo ano. Depois volta no outro ano para o terceiro, e assim sucessivamente, até que ele atinja, na sua escolaridade, a parte mais alta do ensino superior, do mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não é por etapas que se faz? É a mesma coisa a evolução espiritual. São essas várias etapas que é o renascer de novo. Ou seja, precisamos voltar ao corpo físico para gradativamente irmos desprendendo das nossas imperfeições e adquirindo as virtudes de que necessitamos e que foram exemplificadas pelo Cristo. Mas como nós vimos aqui, Nicodemos está raciocinando. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Ou seja, ele está raciocinando materialmente. E Jesus, como ensinava por parábolas, mas sabia que aqueles que não entendessem naquele momento o seu ensinamento, com as sucessivas reencarnações, iriam gradativamente aprendendo. Então, por isso é que temos que buscar o Evangelho em sentimento, não em raciocínio. Por isso é que quando especialistas de grande conhecimento, às vezes pegam para estudar a Bíblia e acham um absurdo total, porque ele não é um tratado de cosmologia, de criação do mundo como mundo físico. É, na verdade, a criação moral, espiritual de uma consciência imortal criada por Deus. Irmão João? Caibá joga um pouco pesado com Nicodemos aqui no texto. Ele diz que o Caibá ele era muito acostumado ao culto exterior. A maioria de nós acha mais fácil lavar as mãos, né, do que nós modificar a nossa parte interior e moral. Então Jesus conhecia esta parte fraca de Nicodemos, pois lhe disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele diz o seguinte no texto, convocando todos nós a estudar e seguir realmente o Santo Evangelho. Para nós que ver é uma coisa, entrar é diferente de ver. Então ele diz que quando nós abandonarmos o reino da terra e visualizar o reino dos céus, através do nosso comportamento, aí a nossa vida se torna muito mais tranquila, e a nossa compreensão também. Nós lembramos aqui uma parte da palavra de Pai Benedito, quando ele dizia que todos nós, se quisermos evoluir moralmente e espiritualmente, temos que ter os pés na terra e a cabeça no mundo espiritual. Mas, segundo ainda o texto, fingindo não ter entendido, ele pergunta a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre, matéria e renascer? Jesus responde: em verdade te digo, que se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nessa passagem, como Jesus falava por parábolas, é sempre para que o ensino permanecesse pelas décadas, séculos e milênios. Porque se Jesus, falando para Nicodemos que é necessário nascer de novo, Nicodemos entendeu a mensagem. Ele sabia que tinha que tomar um outro corpo.
o tanto que ele fala. Mas como é que eu posso, já adulto, voltar para o ventre de minha mãe? Então ele entendeu do que se tratava, de ter um novo corpo. Ele só não conseguiu entender como. E Jesus dá um ensino para as décadas, séculos e milênios. O que é nascido da carne, é carne. O que é do Espírito, é do Espírito. Você não sabe de onde o Espírito vem e nem para onde ele vai. Então Jesus separa bem claramente qual a parte que vem do Espírito, qual a parte que vem da carne. Ou seja, quem nasce da carne é carne. O que é que nasce da carne? Alguém tem dúvida que é um bebê? Existe outra forma de nascer da carne? Não. Nós só temos os nascimentos através das mulheres gerando os bebês. Então, da carne é carne. Agora, o espírito. Qual o espírito que vai habitar aquele corpo? Nicodemos não tinha dúvida que existia um corpo e existia um espírito. Ele não tem dúvida nenhuma disso. Ele só não sabia como é que o espírito volta para o corpo. E Jesus deixou bem claro. O corpo vai nascer do corpo, mas o espírito não. O espírito você não sabe de onde que ele está vindo e nem para onde que ele vai. Ou seja, de qual corpo ele veio e qual a próxima reencarnação dele, para qual corpo ele vai. Mas Jesus poderia falar isso mais claro. Se o Nicodemos não entendeu nem a primeira mensagem do Cristo, da necessidade de reencarnar, como é que você vai tentar mostrar para ele as sucessivas reencarnações que ele teve? Hoje, 2000 anos, quantas pessoas na Terra acreditam em reencarnação? Nós sabemos que a maioria da população, a maioria da população da Terra acredita em reencarnação. E nós somos ocidentais. O mundo oriental é reencarnacionista. Não é de agora não, né? Os hindus acreditam em reencarnação 3.000, 4.000 anos atrás. Só que até hoje, a visão de reencarnação deles ainda não é a reencarnação progresso espiritual. Mesmo com a visão da reencarnação, com o conhecimento da reencarnação, dentro da visão dos hindus existiam as chamadas castas. Então, quem nascia na casta inferior, eles sabem e afirmam que ele reencarnou ali para quitar os débitos. E mais, se ele está ali para quitar o débito, você não deve ajudá-lo, não. Você deve ajudá-lo a quitar o débito. Então, é dito, né, não foi uma história que até impactou muito o ocidental, que ele estava na Índia, veio uma serva dos pares, né, da classe mais baixa, para servir. E sem ter feito nada, o que era da casta mais alta dá um tapa no rosto dela. O ocidental assustou com aquilo. Ele falou, não, que ela está pagando o karma dela. Eu estou ajudando ela a pagar o karma. Um tapa para ajudar a diminuir a dívida kármica dela. Ou seja, eu estou dando sofrimento para ela quitar mais o karma. Quer dizer, compreende a reencarnação, não tem dúvida nenhuma da reencarnação, não tem dúvida da existência do espírito, mas qual a aplicação que está fazendo disso? Então não é só o conhecimento da reencarnação. Ou seja, a maioria da população da Terra acredita em reencarnação. Nós já estamos vivendo um mundo de regeneração por causa disso? Não. Não é conhecer a reencarnação, saber que a reencarnação existe. Porque não tem ninguém na Terra que não esteja reencarnado. 100% dos habitantes da Terra estão reencarnados. 100% já teve na espiritualidade, 100% já vai voltar de novo. Então não é isso que vai nos mudar. É o que nós vamos fazer com esse conhecimento. É aplicarmos o conhecimento da reencarnação para o nosso aprimoramento moral. Porque para o Nicodemos, Jesus explicou. E mesmo assim Nicodemos, pelos seus preconceitos materiais, tinha toda a dificuldade de entender o aspecto moral do ensinamento da reencarnação. Gostaria só de fazer algumas ponderações desse mesmo trecho que nós lemos, onde Jesus responde: em verdade digo-te, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água está na Gênesis,
quando é feita a criação, que a água se reúna em cima, formando o céu, e se reúna depois formando a terra. A água é a representação, é a materialização do fluido cósmico. É o fluido cósmico, é uma simbologia. Então o fluido cósmico em cima formou o céu, forma a terra, forma os animais. Na Bíblia a gente vai vendo isso, só que lá vai estar o nome de água. É a materialidade. Então, ou seja, é preciso renascer da água, ou seja, renascer em novos corpos físicos, mas também precisa renascer do espírito, conduta moral. Não adianta eu ficar tomando um corpo novo se eu não mudo, se eu continuo com o meu orgulho, com o meu egoísmo, com a minha vaidade, com a minha presunção, eu não vou alcançar o reino de Deus. Então, a reencarnação precisa ser acompanhada da mudança moral. Eu preciso adquirir humildade, caridade, compaixão, para que eu possa entrar no reino de Deus. Aqui continua: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, por exemplo, nós pais somos pais dos nossos filhos do corpo, mas o espírito está aí, às vezes é muito mais velho que nós. Às vezes o espírito foi criado, essa consciência imortal, muito antes de nós. Então é essa separação que está fazendo. O que é criado do corpo é corpo, o do espírito, o grande espírito é que cria. Quem que é o grande espírito? Deus. E prossegue: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. O espírito sopra onde quer. Esse espírito com E maiúsculo, Kardec na sua sabedoria mostra que o soprar é o sopro da criação. Deus sopra, Deus cria onde quer. Ouves a sua voz, não é a voz ouvido, porque se alguém falar que ouve a voz de Deus, talvez a gente precisa considerar uma consulta psiquiátrica, né? Porque é a conexão do sentimento com o Criador. É essa conexão. Mas não sabe de onde ele vem. Alguém sabe? Nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Todo homem que já está em conexão com o Criador. Ou seja, nós somos uma partícula criada por Deus, simples, ignorante, e que vamos fazer uma espiral evolutiva até voltar para o Criador perfeitos. Quando estivermos perfeitos, entraremos nessa conexão total com o Criador, que o exemplo nosso, modelo e guia, quem é? Jesus. Vamos aqui no trecho final. Responde Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Irmão João. Continuando a análise do texto, né, segundo ele faz, ele fala que nascer da água é nascer no corpo carnal. Está correto? Pois todos os corpos orgânicos e inorgânicos são produtos da água. Entrar na vida material. Nicodemo já tinha nascido da água, ele já estava no corpo carnal. Agora, nascer do Espírito, segundo você falou ainda há pouco, é melhorar a nossa bagagem moral, sublimando os ensinamentos de Jesus dentro de nós. Agora, essa parte do vento, que você comentou ainda há pouco, ele fala de uma forma um pouco diferente. Jesus insiste com Nicodemos para que ele se torne como uma criança, que não sabe de onde veio nem para onde vai, e fez uma comparação do conhecimento que temos sobre o vento. Sabemos que o vento existe, porque ouvimos a sua voz, seu ruído, seu sussurro, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Certo.
Jesus, que para nós a referência maior que nós temos é o Cristo, o governador da terra, veio nos mostrar essa nossa libertação através da lei do amor. Mas, para isso, ele tinha que mostrar que era o Messias. Então ele trouxe nos milagres a prova de que ele vinha em nome de Deus, que ele era o Cristo, porque nós não temos outra referência dos milagres feitos pelo Cristo. E mais ainda, ele demonstrou que, como governador da terra, ele sabia toda a trajetória da terra, que ele não estava, os fatos que iam acontecer com Jesus, da crucificação e dos martírios por quais que ele iria passar, que não era desconhecimento dele, que não seria uma surpresa. O tanto que ele fala a respeito da destruição de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata e tortura os seus profetas. Não ficará pedra sobre pedra. E não ficou pedra sobre pedra. Foi totalmente arrasada. Jesus disse isso para mostrar que ele é o governador da terra. Ele sabia de toda a trajetória que nós passaríamos. Dentro disso, ele veio nos mostrar a reencarnação. Olha, eu estou falando da necessidade do progresso espiritual através das sucessivas reencarnações. Agora, vocês não vão compreender isso, mas com os milênios irão compreender. Aproveitem esse ensino para a reforma moral. É o que ele diz para Nicodemos. Espírito é espírito, não sabe para onde vai. À medida que formos progredindo, nós não sequer necessitamos ficar na terra. Os espíritos iluminados, os espíritos nobres, que auxiliaram Kardec na codificação da doutrina espírita, eles trouxeram esclarecimentos de outros mundos mais evoluídos da terra, dizendo que espíritos que já passaram do nível de expiação e provas não precisam reencarnar na terra, estão reencarnando em mundos mais evoluídos. Kardec teve a oportunidade de evocar espíritos que já estão reencarnando em mundos mais evoluídos da terra e dizer quais são as diferenças. Esses esclarecimentos não são para trazer conhecimento científico para nós, são para nos dar a prova de que tudo trazido pelo Cristo é verdade, que nós devemos aproveitar isso para a nossa reforma moral. É para isso que nós estamos reencarnando. Ter o simples conhecimento da reencarnação, da existência dos espíritos, dos trabalhos feitos dos espíritos, não vai nos trazer o progresso espiritual. É a nossa reforma íntima. A parte do conhecimento do ensinamento de Jesus, mais ou menos na área de saúde, como o médico dissesse assim, conversando com o paciente: você está com desconforto na face, obstrução nasal, secreção nasal, tosse, principalmente noturna, um certo desânimo no corpo. Você está com sinusite. Todo mundo ficaria satisfeito? Não, eu só vejo pacientes ficar satisfeitos seguinte: olha, vou fazer o tratamento. Com o tratamento é que o paciente se preocupa, que aí ele sabe que vai curar a sinusite. Então, o conhecimento faz o diagnóstico, mas o tratamento, só o amor faz o tratamento. Tem uma passagem do André Luiz, um instrutor, mostrando um caso de dois espíritos que se odiavam muito, e o instrutor avalia o caso e relata tintim por tintim, como começou, como é que o caso foi se desenvolvendo, como que chegou aquele quadro de ódio tão intenso. Aí o André Luiz fica aguardando ele dar a solução, porque ele fez brilhantemente todo o raciocínio, todo o diagnóstico do caso. Aí ele fala com o André: não, André, aqui só
um espírito que muito ama para poder aproximar esses dois. Precisaria do amor. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa no Cristo e a gente fala assim: nossa, mas a minha vida está muito difícil, meu cônjuge é muito difícil, meu filho é muito difícil, ou os pais muito difícil, às vezes o vizinho, o patrão, passando por humilhações, por um trabalho muito pesado. Aí, se nós pensarmos no Cristo, o nosso sofrimento, nós que somos devedores da lei, e o Cristo que nada devia à lei, mas que exemplificou a resignação, a aceitação de passar por aquilo tudo, é para poder nos ensinar como passar pelo sofrimento sem reclamar, sem revoltar, aceitando a vontade de Deus. Porque aí ele dá um exemplo. Você vai falar o quê? Você vai falar em sofrimento com Jesus? Você vai falar com... O Senhor está falando isso, Senhor, porque o Senhor não passou por isso. Até tem um pastor chamado Cláudio Duarte, ele faz até uma brincadeira, porque desses sofrimentos todos, ele fala da dificuldade com a esposa. E ele falou assim, faz uma oração numa dessa discussão: Senhor, o Senhor me ajuda, senão, entre aspas, eu mato essa desgraçada. Porque fala assim, porque casar o Senhor não casou. Jesus não casou ou casou? Sabe quem que é a noiva de Jesus? A esposa de Jesus? A humanidade inteira. Se um cônjuge é difícil, você imagina casar com a humanidade inteira. Então, por isso ele é nosso mestre e Senhor. Então, considerações finais, irmão João, rapidinho. Quanto mais difícil o nosso problema, melhor a reencarnação. O Espiritismo é que te dá todos os instrumentos necessários para você vencer até o final. Sério? Dentre as hipóteses de reencarnação, Emmanuel diz: essa é a nossa melhor reencarnação. Tudo que nós fizemos no passado nos deu condição de estar nessa reencarnação hoje. Se é a melhor que nós temos, vamos aproveitar. Vamos aproveitar que é a melhor. Não sabemos o que vai vir para frente, mas é a melhor reencarnação que nós estamos tendo. Não se preocupar para trás não, porque tem muita coisa boa para ver não. Vamos olhar para frente e fazer melhor. Então que Jesus nos ajude a renascer de novo dentro de nós.